Coleção, para mim, é quando você junta um monte de coisa e você tem um afeto por aquilo. Não é simplesmente pegar e juntar. Pegar e juntar é bagunça, mas você tem uma relação afetiva com aquilo. Então você vai juntar porque você gosta de cada elemento daquilo ali e aquilo em conjunto tem uma relação pessoal muito mais forte do que simplesmente um ajuntamento de coisas. Coleção, para mim, é você juntar numericamente e de maneiras variadas alguma coisa que para você é especial por algum motivo. Coleção, para mim, é você ter os objetos, cativar aqueles objetos, ter um amor aos objetos, saber a história daquilo. É mais do que simplesmente você juntar um monte de coisa. Juntar um monte de coisa sem ter nenhum carinho, sem não ter nenhum apreço, não é coleção, né? Para mim, coleção é quando você gosta muito de alguma coisa e você faz questão de juntar várias coisas do objeto, ou às vezes alguma coisa que você gosta, e guardar isso para você. Foi por acaso, eu comecei, guardei um, guardei dois, e quando eu vi eu tinha um conjunto num canto, outro conjunto no outro canto, e aquilo foi entrando dentro de uma caixinha, e um se acomodando junto com o outro, e quando eu olhava para a caixinha eu via uma história de vida ali. E tá lá, a caixinha está crescendo, a história de vida está se expandindo, e tem vários momentos importantes da minha vida dentro dessa caixinha. A minha coleção surgiu muito informalmente. Na verdade, eu ganhei uma peça de uma amiga minha, que naquele momento morava na Venezuela, ela trouxe de presente para mim. E a partir desse presente, eu comecei a ir juntando cada vez mais e ganhando também cada vez mais. Minha coleção surgiu quando comecei a visitar, conhecer um passeio público no Rio de Janeiro, que é uma área destinada à venda, a trocas de objetos, antiquários e tudo. Lá comecei a me deparar com objetos que desde quando criança eu gostava. Alemanha, Segunda Guerra Mundial. Então, dessa forma, vendo aqueles objetos, que eu comecei a minha coleção. Bom, a ideia da minha coleção surgiu desde a primeira vez que eu fui lá e eu fui inserida num mundo mágico, totalmente lúdico. E então, eu me senti na obrigação de ter uma recordação daquilo, do que eu senti quando eu vi. Então, foi daí que eu resolvi colecionar. Até porque professor relaciona com tudo, né? Se eu escutar música no rádio está relacionado, se eu sentar para estudar está relacionado, e se eu olhar para a minha coleção tem relação ali com várias instâncias dessa profissão, em várias instâncias mesmo, né? Eu dou aula de teatro, eu dou aula de publicidade, eu dou aula de jornalismo, então tem ali um pouco de tudo, na literatura, na filosofia, tem um pouco de tudo nessa coleção. Eu sou professora na Faculdade de Comunicação da UFJF e sou atriz do grupo Divulgação. Minha profissão, eu faço um pouco de tudo. Eu sou formado eletrotécnico, trabalhei na área industrial e agora estou aguardando ser chamado no concurso público. Eu faço comunicação social com especialização em publicidade e propaganda e eu resolvi fazer porque tem muito a ver com o que eu gosto de fazer, eu sou muito comunicativa, sou criativa, então é uma área que eu pretendo seguir mesmo e é uma coisa que eu gosto de estudar. Com o meu ócio criativo, né? Nas horas vagas eu tento ocupar o meu tempo enriquecendo essa coleção. Não é uma compulsão, não é uma coisa eu tenho que fazer, mas é um prazer tão grande que sempre que eu vejo essa coleção aumentando mais e mais e mais, quer dizer que eu estou de bem comigo e com o meu tempo. Eu sustento minha coleção, isso não tem uma frequência não, depende se eu viajo e aí eu encontro alguma diferente, aí eu compro, ou se eu ganho, não tem uma coisa definida. As frequências são variáveis. Quando chega material, quando tem acesso ao material, aí eu verifico se dá, se é compatível com a minha coleção, se não é algo muito repetitivo, porque tem que ter você começa a colecionar, você acaba sendo muito seletivo na sua coleção. Foi o que eu expliquei anteriormente, não é juntar um monte de coisa, é você ter um apreço, um carinho, saber a história de cada objeto que você tem. A frequência com qual eu sustento a minha coleção depende muito da época e da oportunidade. Quando tem em algum lugar, eu viajo para ver. Geralmente eu vou com a minha família, mas esporadicamente, não tem uma frequência sempre assim, né?
Entre essas coleções que todo mundo tem, essa é uma que me dá muito prazer porque justamente eu não tenho que correr atrás no sentido de buscar outras pessoas que colecionam para trocar uma raridade, uma coisa. Não, cada peça dessa coleção é pessoal, é única e é fundamental para aquele momento da vida que só acontece de forma espontânea, não tem que acontecer, ele acontece. Eu me sinto colecionando, eu acho que como objeto para mim, ele tem um significado muito importante, ele me preenche, ele me deixa feliz toda vez que eu encontro um, outra vez que eu ganho um. Eu me sinto colecionando. Nossa, é um prazer inestimável. É um prazer que dá porque foge não só a coleção. Você tem que conhecer a história do objeto, você tem que pesquisar sobre aquele objeto, como surgiu, em que época aquele objeto foi lançado, o porquê, o valor de mercado, ou valor sentimental. Então, isso para mim, isso aí é um valor inestimável. Isso não tem valor. É algo que você não tem como colocar, metrificar um valor. Tá? É algo bem de coração, bem sentimental, vamos dizer assim. A forma como eu me sinto quando eu vou, eu acho que é um presente. Eu sempre faço de tudo para assistir todos que tem aqui no Brasil. E eu acho que é um momento que eu entro num outro mundo mesmo. Eu acho que você vai para esses lugares, você se insere num mundo mágico e eu acho que todo mundo que for vai gostar um dia e vai querer entrar para esse time da minha coleção. Leva, dependendo da coleção, sim. Esse caso não, a minha coleção não. É um vício que já existia, a coleção nasceu de um vício. Mas essa coleção especificamente não é um vício, mas tem sim coleções que levam a vícios. Sobretudo quando você tem várias pessoas com uma mesma coleção e você tem que ter mais que o outro, tem que ter aquela que o outro não tem. Aquilo gera sim um problema que pode chegar até a patologia, mas no meu caso não chega não. E você? O vício leva a coleção, eu acho que pode levar, mas eu acho que para mim colecionar tem que ser uma coisa de prazer. Eu não posso, por exemplo, vou viajar e vou ficar assim neuroticamente atrás daquilo que eu coleciono. Eu acho que isso tem que vir naturalmente. Acho que para algumas pessoas acaba sendo uma coisa neurótica. Para mim, não. Eu acho que a coleção pode levar ao vício, sim. Pode levar ao vício. E digo mais, a coleção pode levar a uma certa compulsão. Se a pessoa tem uma certa carência afetiva ou procura a coleção para preencher um vazio dentro do seu interior, isso pode se tornar uma obsessão, uma compulsão, pode se tornar um vício. Dependendo, sim. Eu acho que à medida que você fica muito fanático pela sua coleção e às vezes faz de tudo para ter e completar a sua coleção, isso pode sim levar ao vício e em vez de ser uma coisa prazerosa, se tornar uma coisa obrigatória. Eu sou viciado no que gerou minha coleção, na coleção não. Me considero um pouco viciada, digamos assim, porque obviamente a gente fica meio com a antena ligada naquele objeto que você coleciona. Mas não acho que eu não viajo para isso, eu não fico assim, vou fazer isso porque coleciono. Não. Coleção para mim, colecionar é um hobby, é um prazer, é uma coisa light. Não me considero viciado, não saio comprando tudo, muito pelo contrário, eu sou bem chato, eu analiso bem as peças, eu procuro estudar muita história primeiro, antes de adquirir um material, ou quando eu vou para comprar um material, antes eu procuro estudar a história daquele material, a história daquele objeto. Eu não me considero viciada porque a minha coleção ela é muito mais movida pela minha paixão do que por uma obrigação de ter todos. Eu acho que o meu gosto pelo que eu faço independe de ser viciada ou ser obrigada a colecionar. Desde pequeno, minhas tias, meus pais me levavam ao teatro, me levavam ao cinema. Eu sempre gostei muito disso, tanto de ver quanto de acompanhar, aquela coisa de criança de querer fazer teatro, de querer fazer cinema. E um dia eu me peguei
com vários ingressos de cinema, de teatro espalhados ou na gaveta, ou na carteira, ou em cantos da casa. Eu juntei tudo no mesmo lugar, ao invés de jogar fora, porque olhei para esse filme é legal. Ah, essa peça foi, aquele filme eu fui com fulano, aquele dia a gente saiu do cinema e foi não sei aonde. E fui juntando isso numa caixinha e hoje tem anos e anos de ingressos de teatro, de cinema, de museus, ingressos de lugares que eu fui. E são mais do que pedaços de papel impresso, são momentos da vida guardados dentro de uma caixinha. A minha coleção é uma coleção de máscaras. Na verdade, eu faço teatro, o símbolo do teatro é a máscara da comédia e da tragédia, então uma rindo e uma chorando. E a primeira máscara que eu ganhei de presente foi uma máscara que veio da Venezuela. E aí eu coloquei na parede do meu quarto e posteriormente eu ganhava, eu viajava, eu via uma máscara, são de vários tamanhos, são de vários materiais. Eu tenho desde as máscaras gregas, que é onde a gente considera a origem do teatro ocidental, até máscaras de vários países da América Latina, máscaras italianas, às vezes são máscaras só de enfeite. E eu já busco comprar também algumas máscaras, que como eu também dou aula de teatro, que eu possa trabalhar com os meus alunos a utilização de máscaras na própria interpretação. Então aí também eu busco isso. Uma coisa assim que acaba interessante, que eu acabo não tendo mais lugar para guardar tanta máscara. E aí isso é terrível, porque elas estão todas na parede do meu quarto. Então eu tenho mais de 100 máscaras. Então eu ganho uma, eu tenho que rediagramar todo o espaço, e dá muito trabalho. E para limpar também é um horror, porque eu sou muito ciumenta, eu não deixo as pessoas limparem. Então, toda vez que eu tenho que limpar, eu tenho que tirar assim, um dia para aquilo. Ou então, se eu resolvo, porque essa parede é uma parede colorida, se eu resolvo mudar a cor da parede, eu tenho que tirar todas. Isso leva horas e horas, para recolocar também. E aí minha parede fica assim, igual uma cama de faquir, porque só tem um monte de prego espalhado para tudo quanto é lugar. Mas ainda assim, eu coleciono, se alguém quiser me presentear, eu vou ficar muito feliz. A minha coleção é um pouco variada, porque eu coleciono muito artigo da Segunda Guerra Mundial. A minha coleção, basicamente, a Segunda Guerra Mundial está tanto na parte da Alemanha, antes da Alemanha entrar, primeiramente a Alemanha, antes mesmo da Alemanha entrar na Segunda Guerra Mundial, antes da Alemanha entrar na Segunda Guerra Mundial, aí que eu falo por que você deve ter um apreço, conhecer a sua coleção. Porque para eu poder colecionar artigos da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, eu tenho que ter material da Primeira Guerra. E da Primeira Guerra eu tenho que ter material do Império Germânico, até mesmo antes da unificação da Alemanha. Então, uma coisa para minha coleção, uma coisa é ligada à outra. Então, minha coleção da parte da Alemanha também é vasta, desde cédulas, moedas, miniaturas de navios, bombardeiros, de soldados, de líderes, uniformes, livros, é uma faixa, selos, frateria, cartões postais. É um material assim, bem, essa parte da Alemanha é um material muito procurado no mercado e é um precinho um pouco caro. E também, em contrapartida, eu também coleciono parte de comunismo, que para entender o comunismo você deve entender como surgiu o comunismo, como foi a Revolução Russa e ter materiais relativos ao Império Russo, o qual também tem filmes, eu tenho uma videoteca em casa. Eu tenho os dois lados, o lado alemão falando, o lado soviético falando. Então, isso te dá uma gama de conhecimento que vai te lapidar para você pegar uma peça melhor ou não para a sua coleção, expandir a sua coleção. A minha coleção ela é de programas musicais. E eu sou apaixonada por isso, porque é uma forma de eu guardar, através de meios materiais, as minhas memórias e tudo que eu vi, o que eu assisti, o mundo que eu fui inserida. E acabou que eu tomei esse gosto justamente pela minha mãe, que me convenceu a ir no musical. E acabou que esse musical se tornou meu predileto, que foi o Fantasma da Ópera.
Eu já, em oportunidades da viagem ao exterior, eu já assisti musicais lá fora também, comprei programas. E para mim é uma coisa assim, é uma forma de guardar tudo que eu vi, tudo o que eu senti. E para mim é uma coisa muito especial, porque eu sou apaixonada pelo teatro, principalmente os musicais. E eles me fazem sentir muito bem. Então, no meu tempo livre, eu sempre procuro, viajo mesmo para ver. E é uma coisa muito especial para mim. É uma coleção que eu tenho guardada, ninguém encosta, todo mundo fica longe. E